esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Caríssimos irmãos, caríssimos ouvintes, caríssimos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, nós chegamos ao domingo de número 6, sexto domingo do tempo da Páscoa. Portanto, já estamos chegando no finalzinho desse tempo solene, desse tempo bonito, que é o tempo da Páscoa. Semana que vem já começam as solenidades, Ascensão do Senhor, depois Corpus Christi, depois Pentecostes, e aí a gente fecha esse ciclo da Páscoa e começa de novo a nossa caminhada de tempo comum. E aí já muda a cor litúrgica, já não é mais o branco, passa a ser o verde. E nesse tempo que começou lá na manhã luminosa da ressurreição, nós somos convidados a experimentar na sua totalidade o amor misericordioso de Deus, que se manifesta principalmente na sua palavra, palavra lida, palavra meditada ao longo de todo esse tempo da Páscoa. E nesse final de semana, nós somos convidados a exatamente isso, descobrir a presença tranquilizadora de Deus ao longo de toda a caminhada da igreja. Presença essa que está sintetizada lá no versículo 17 do Evangelho: não vos deixarei órfãos. Olha que coisa bonita, gente. Deus prepara tudo. Jesus sabia que ia retornar para o Pai na festa que vamos celebrar a semana que vem, e Jesus já começa a arrumar um jeito de permanecer para sempre no meio do seu povo, de fazer com que a caminhada seja um pouco mais branda, não seja tão massacrada pelas propostas tentadoras do mundo. E nós vamos perceber isso nessas 3 leituras que nós acabamos de ler. Primeira leitura, tirada lá dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 8, que nos apresenta Filipe, que era um dos 7 diáconos, companheiro de Estevão, que foi o primeiro mártir. E Filipe parte em missão lá na Samaria, diz a primeira leitura. E nós sabemos que judeus e samaritanos não se davam bem. E toda vez que se encontravam, sempre resultava na troca de acusações. E de repente Filipe vai até esse lugar
e ali começa a falar de Jesus Cristo, anunciando Jesus Cristo e a sua proposta libertadora aos samaritanos. E diz o texto que os samaritanos aderiram a essa proposta. Então nascia ali uma comunidade do reino. Isto é, começa a aparecer uma comunidade de homens livres, não mais presos àquele monte de regras dos judeus. E essa comunidade era iluminada pela luz libertadora que possuíam vida em Deus. Versículo 8 da primeira leitura. E aí São Lucas descreve essa realidade de homens livres, de homens cheios de vida nova, dizendo que espíritos impuros saíam dessas pessoas. Coxos, paralíticos, todos eram curados. Ou seja, tudo aquilo que me impedia de seguir Jesus, agora já não é mais empecilho. E nós poderíamos elencar uma série de outras dificuldades que nós temos no seguimento de Jesus. E a preguiça talvez seja a maior delas. E Lucas faz questão de dizer, agora não tem mais com o que me preocupar. Eu sou um homem livre, agora eu posso seguir a proposta do reino. Mas faltava a essa comunidade, para que a sua adesão não fosse só na superficialidade, faltava uma coisa a mais. E aí entra duas personagens importantes, Pedro e João, que chegam a essa comunidade, que impõem as mãos sobre os samaritanos e eles recebem o Espírito Santo, como um selo de pertença. Agora eu faço parte dessa comunidade, agora a minha caminhada não é mais na superficialidade, agora eu pertenço a essa família, e como membro dessa família, eu preciso caminhar conforme essa família caminha. É esse mesmo Espírito, meus irmãos, que nós recebemos lá no dia do nosso batismo. Naquele momento nós passamos a pertencer a essa grande família de seguidores de Jesus, que nós chamamos de igreja. No dia do nosso batismo, é batido em nós um carimbo. Agora nós não pertencemos mais a esse mundo, nós pertencemos a essa família de Deus. Portanto, a partir do nosso batismo, nós não temos mais o direito de viver a superficialidade. Por isso nós batizamos crianças. Amizade com Jesus nos primeiros dias de vida é certeza de amizade para a vida toda, porque o mundo ainda não contaminou com as suas propostas tentadoras. Caminhar com Jesus lá no comecinho da nossa vida é certeza de que toda a minha caminhada vai ser feita na presença de Jesus. É por isso que no dia do batismo eu recebo o Espírito Santo. Se por acaso eu não conseguir, o Espírito Santo vai me conduzir, o Espírito Santo vai me impulsionar. Eu não vou ser do mundo, eu vou ser de Deus. Vou estar com os pés desse mundo, nas coisas desse mundo, mas o meu coração vai sempre caminhar com Deus. Lembra na hora da missa, quando o padre fala corações ao alto, o que a gente responde? O nosso coração está em Deus. Só que muitas vezes nós respondemos isso na superficialidade. Coração muitas vezes não fica em Deus. Nós estamos dentro de uma comunidade, mas o nosso coração está nas preocupações lá de fora. Meu coração precisa estar totalmente em Deus, para que eu sinta um membro dessa grande família de Deus. A segunda leitura que nós ouvimos é ainda aquela reflexão lá da carta de Pedro, que nós começamos a ler há uns 4 domingos atrás. E é bom a gente participar da missa, mesmo que virtualmente, todo domingo, porque nós vamos tendo uma sequência na reflexão da leitura. Aí não tem nenhuma ruptura. Pedro, nós vamos recordar, não é o São Pedro do Evangelho. Pedro, que escreve essa segunda leitura, era uma pessoa muito piedosa, que escreve essa carta destinada aos camponeses que viviam na zona rural, que estavam tratando a religião que estava nascendo com uma certa hostilidade. Então lá na primeira semana, Pedro convidava, encorajava, nós precisamos seguir essa proposta.
Depois convidava a comunidade a viver a santidade, porque nós somos comprados. E aí Pedro dizia, e não foram pagos, a nossa conta não foi paga com ouro, nem com prata, foi paga com sangue. Então nós temos a obrigação de viver a santidade. Semana passada ele vinha alimentar a nossa esperança. E hoje, no texto de hoje, vem nos animar e vem nos exortar. Animar e exortar a fidelidade aos compromissos assumidos lá no dia do nosso batismo. Que nós éramos crianças, mas os nossos padrinhos assumiram. E aí foram nos educando. Olha só a importância que tem de escolher padrinhos que são católicos. De escolher padrinhos que professam a fé. Não é um ato social. Porque são os padrinhos que vão me impulsionar a viver a fé. Obviamente, junto com os meus pais. Mas o padrinho é aquela força, se por acaso os pais fraquejarem, os padrinhos estão ali para dar testemunho. Por isso, muitas vezes, a gente é taxado de chato. Ah, não pode levar fulano de padrinho. Não, pode levar. Desde que professe a fé, desde que seja um católico praticante, porque não é uma função, não é um vaso que vai ficar lá no altar, mas é uma pessoa que vai dar continuidade à vivência de fé. Então esses compromissos assumidos no dia do nosso batismo, Pedro vem dizer nessa segunda leitura, nós precisamos ser fiéis a ele. E aí o autor vem lembrar que Cristo percorreu um caminho de luz antes de chegar à ressurreição. Portanto, cristão é aquele homem, aquela mulher que reconhece no seu coração a santidade de Cristo. E a partir daí brota a confiança. A partir daí brota a esperança. Só assim, diz a segunda leitura, nós podemos enfrentar as perseguições. Só assim nós vamos enfrentar calúnias com a cabeça erguida. E aí depois o texto exorta a estar sempre dispostos a apresentar as razões da nossa fé e da nossa esperança. E o que é isso, gente? Senão dar testemunho daquilo que eu acredito. São Francisco tem uma frase muito importante que nós sempre recordamos dessa frase. Anunciem o Evangelho por toda parte. Se for preciso, use as palavras. É uma frase muito forte, para dizer que a nossa vida vale muito mais do que 1000 palavras. Eu posso passar uma manhã toda falando, se daqui a pouco vocês me verem não dando testemunho daquilo que eu disse. Portanto, o meu compromisso, o meu testemunho de vida vale muito mais do que as minhas palavras, que muitas vezes se perdem ao vento. Portanto, é acreditar, é defender, é testemunhar aquilo que eu acredito. E aí Pedro vem dizer, com modéstia, com delicadeza, com respeito, mostrando o seu amor para com todos, até mesmo para com os perseguidores. E será dessa forma que os perseguidores ficarão desarmados e sem argumentos. Não é o que está lá no versículo 18 da nossa primeira leitura, que nós podemos acompanhar juntos? Então, se alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Aí ele termina o texto dizendo, é melhor sofrer praticando o bem, se essa for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Versículo 17. E por fim, nós olhamos rapidamente o nosso evangelho de hoje, o capítulo 14 do Evangelho de São João. Esse capítulo 14, como os outros textos desse tempo da Páscoa, foram escritos no contexto lá da última ceia. Aquela última ceia nasceu todos esses textos e todas essas palavras de Jesus com relação a alimentar nos discípulos a esperança. Jesus estava ciente de que ele ia voltar para o Pai.
Então Jesus reúne com os discípulos e começa a dar as últimas instruções para que os discípulos tenham coragem de enfrentar o mundo agora sem a presença física de Jesus. Portanto, é como se Jesus estivesse lendo o seu testamento. Agora eu vou para o Pai, mas vocês continuam. E essa continuidade dos discípulos é a igreja, que se chama igreja, nasce a igreja. E aí os discípulos começam a ficar que meio angustiados. E lá no coração eles se perguntavam: será que nós vamos conseguir fazer isso sozinhos? Será que nós vamos dar conta de semear o amor de Deus nesse mundo inteiro? No entanto, Jesus garante que não vai deixar a comunidade sozinho. Ele vai para o Pai, mas vai encontrar uma forma de estar presente na caminhada dos discípulos. E aí nós temos o texto de hoje. Jesus nos diz que Ele vai enviar um defensor. E esse defensor vai caminhar com os discípulos. E esse defensor, Jesus identifica como o Espírito da verdade. Gente, o Espírito da verdade. Infelizmente, nós trocamos algumas palavras da verdade. Nós percebemos hoje que a igreja está vivendo muito o espírito da vaidade. É fácil, troca algumas letras e nós transformamos verdade em vaidade. São leigos que vivem a vaidade no seu dia a dia, são padres que vivem a vaidade no seu dia a dia, bispos que vivem a vaidade no seu dia a dia. Jesus está dizendo, é o Espírito da verdade. Portanto, onde existe verdade, existe a ação do Espírito. É essa verdade que vai conduzir a comunidade. Não são as minhas verdades, mas a verdade de Cristo. E aí Jesus continua dizendo, eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sem pai, sem mãe. O mundo vai deixar de ver Jesus naquele momento. Mas a comunidade que caminha na verdade vai encontrar Jesus sempre. E é essa verdade que nós vemos expressa na Eucaristia. O mundo não acredita que naquele pequeno pedaço de pão possa existir um Deus. Corpo, sangue, alma, divindade. Mas essa verdade que Jesus enviou sobre nós, lá no dia do nosso batismo, nos garantem que ali está o corpo, sangue, alma e divindade de um Deus apaixonado por nós, de um Deus que é capaz de coisas absurdas para estar junto conosco, de um Deus que foi capaz de se fazer pecado para estar junto conosco, de um Deus que desceu do céu, que montou a sua tenda no nosso meio, de um Deus que se aventurou a sair do céu e vir montar a sua tenda no nosso meio e assim nos apresentar. É possível ir para o céu sem se contaminar com as coisas desse mundo. É possível chegar no céu sem se deixar sujar com a lama que esse mundo vem colocando dentro das nossas casas pelos meios de comunicação. É possível chegar no céu, desde que nós sejamos homens e mulheres da verdade. Esse Espírito da verdade. Vamos pedir para Deus essa graça, gente. Ao longo do nosso dia, nós pedimos tanta coisa para Deus. E nesses tempos sombrios que nós estamos vivendo, nós pedimos saúde, pedimos serenidade, pedimos paz. Mas pedir a graça de compreender a sua palavra, nós raramente pedimos. Esse é o momento, daqui a pouco, Jesus vai estar aqui em cima do altar. Talvez seja hoje o dia de dizer, ô Senhor, me ensina a compreender a sua palavra. Faz com que esse Espírito de verdade entre no meu coração e faça morada ali dentro, que eu possa olhar o mundo com a sua verdade, não com as falsas verdades que batem na minha porta. E assim nós vamos formando essa comunidade de Jesus, comunidade nascida do amor misericordioso de Jesus, a comunidade do reino.
e que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.